Na Band FM, quem ama não esquece. O fato de estarmos vivos não significa que realmente estamos vivendo. Muitas vezes, nós só estamos nesse mundo sobrevivendo. Eu tinha 23 anos quando eu consegui um novo emprego. Eu lembro que no primeiro dia, eu estava muito ansiosa. E eu coloquei a minha melhor roupa para causar uma boa impressão. Quando eu cheguei lá, eu já dei de cara com um homem. Mas não era um homem qualquer, sabe? Era o homem. E eu me encantei por ele na mesma hora. Logo depois, nós fomos apresentados. Mas, como eu era muito tímida, eu fiquei na minha, não demonstrei nenhum tipo de interesse por ele. Só que logo no dia seguinte, o Vitorino descobriu meu número. Me ligou depois do expediente e, para minha surpresa, ele não falou só sobre trabalho. Então, Michele, aproveita para me contar uma coisa. Você namora? Eu? Não namoro não, eu sou solteira. E você? Eu sou casado. Eu sou casado e tenho 2 filhos. Entendi. Pra você isso é um problema? Não. Que bom. Eu fico bem feliz de ouvir isso. Eu não sei o que deu em mim. Pra quem não me conhece e tá ouvindo a minha história agora, é fácil julgar, é fácil pensar qualquer coisa a meu respeito. Mas eu sempre fui totalmente contra esse tipo de coisa. Eu sabia que era errado. Errado qualquer tipo de aproximação com ele. Mas a verdade é que ele ser casado não foi empecilho para que a gente se conhecesse melhor. As coisas entre mim e o Vitorino foram muito rápidas. Rápidas até demais. A gente se aproximou, começou a se gostar e foi numa carona que o nosso primeiro beijo aconteceu. Eu só fui me despedir. Quando eu dei por mim, eu já estava nos braços dele. Depois disso, a gente não conseguiu mais se afastar e passamos a nos envolver de verdade. A gente saía, conversava sobre tudo. Tinha vezes até que saíamos com o pessoal do trabalho. Claro que o melhor era ninguém saber sobre a gente, né? Mas ficava tão difícil esconder. Ainda mais com os ciúmes que o Vitorino tinha de mim. Aliás, ciúme que foi motivo de muita briga entre a gente. Engraçado, né? Que na teoria era pra eu ter ciúmes dele, que era casado, né? E tudo mais. Mas era ele quem tinha. E por muitas vezes, eu cheguei a pensar em terminar tudo com ele. Uma dessas vezes, eu até realmente terminei tudo. É que tudo era muito pesado, era muito complicado pra mim. Eu sabia que não era certo o que eu estava fazendo. De certa forma, eu estava ajudando a destruir, a enganar toda uma família. Fora que era horrível ter que conviver só com as migalhas desse relacionamento. Eu só podia ter o Vitorino quando ele podia, quando dava. E isso me magoava demais. Pior que, apesar de ser muito triste pra mim, eu sabia que não podia cobrar nada dele. Afinal, eu sempre soube que ele era casado e mesmo assim, eu me envolvi com ele. Então, por estar numa situação toda errada, eu acabei terminando. Mas aí o Vitorino veio atrás de mim, jurando que o relacionamento dele com a mulher já estava mais do que acabado. E que ele me amava. Apesar de saber que só aquelas palavras não valiam nada e que tudo aquilo poderia ser só para me enrolar, eu acabei voltando. Acabei voltando porque foi ali que eu percebi o quanto eu o amava. Eu amava de verdade. E a gente não escolhe quem vai amar. O que eu sabia é que não conseguia mais ficar longe dele. Mesmo que tudo tivesse contra a gente, eu não conseguia. Depois dessa volta, a nossa relação ficou ainda mais forte. Os anos iam passando e, apesar dele continuar casado, eu estava feliz. Só tinha uma coisa que me deixaria ainda mais feliz. Um filho. Um filho do meu amor.
Esse era o meu sonho desde sempre e àquela altura eu me sentia preparada para isso. Só que foi aí que o Vitorino destruiu todos os meus sonhos. Ele me revelou que ele era operado e que não podia ter mais filhos. Nossa, aquilo acabou comigo. Eu não conseguia acreditar, eu não conseguia me conformar. E nós tivemos muitas brigas por conta disso. Eu sabia que ele não tinha culpa, mas era difícil aceitar que eu nunca seria mãe. Ainda mais mãe de um filho do homem que eu mais amava. Apesar da frustração e de todas as brigas, eu não deixei de ficar com ele. Eu não falo da boca para fora quando eu digo que eu amava. Eu amava mais que tudo nessa vida. E não seria isso que me faria deixá-lo. E assim a nossa vida foi seguindo. Mais um ano tinha se passado e já foram 8 anos de relacionamento. Dá pra acreditar? Apesar dele ainda viver com a esposa, o casamento já não era um casamento há muito tempo. E foi depois de uma conversa com o irmão dele que o Vitorino decidiu sair de casa de uma vez por todas. Nossa! Ai, meu Deus, aquilo me deu um alívio tão grande, uma felicidade. Finalmente a gente poderia viver o nosso amor sem esconder nada de ninguém. Só que, olha só como as coisas são. Logo depois que ele se mudou para a casa do irmão, o Vitorino começou a ficar diferente. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele, sei lá, parecia distante, sabe? Bem agora que a gente deveria estar vivendo a nossa melhor fase, que ele teria mais tempo para ficar comigo, ele ficou estranho. Até que um dia, quando eu estava na casa deles, eu fui usar o computador para resolver umas coisas. E foi aí que eu vi. Vi uma coisa que eu nunca poderia imaginar. Uma conversa dele com uma outra mulher. Exatamente. O Vitorino estava me traindo. Olha, Mi, eu não vou negar. Não vou esconder de você. Eu traí sim. É uma pessoa do nosso trabalho, mas não é um caso. Não é um relacionamento. Como assim, Vitorino? Como assim? Você tá maluco? Eu não quero saber se é um relacionamento, se não é. Eu tô com você há mais de 8 anos. Eu aceitei ser sua amante. Eu aceitei ser a outra por 8 anos. Sabe por quê, Vitorino? Porque eu te amava. Porque eu sempre te amei. E você agora me trai. Mas foi só uma vez. Só uma, eu juro pra você. Juro. E olha, juro também que não vai acontecer de novo. Eu não tô acreditando, sério. Sério, eu não tô acreditando. Chega. Pra mim acabou, entendeu? Acabou. Mi, não faz isso com a gente, pelo amor de Deus. Faço sim. Eu não quero te perder. Eu não posso te perder. Você sabe o quanto eu gosto de estar do teu lado. Por favor, não vai mais acontecer. Mas aquilo era demais pra mim. Eu já tinha tomado a minha decisão. Depois desse tempo todo, depois de tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha aceitado pra ficar com ele, como é que ele teve coragem? Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu me sentia um lixo, sabe? E ainda por cima eu acabei provando do meu próprio veneno, né? Mas não deu nem um mês que eu tinha descoberto tudo quando o Vitorino veio atrás de mim. Outra vez, né? Ele falava que me amava, que ia mudar, que não podia ficar sem mim. O Vitorino estava disposto a me reconquistar. Eu queria acreditar nisso, sim. Eu sei que eu fui fraca. Mas o meu amor por aquele homem era maior do que tudo nessa vida. E eu perdoei. Perdoei, mas eu jurei que aquela era a última chance pra gente fazer dar certo. E depois de tudo isso, o Vitorino realmente se tornou o outro. Dava pra ver o quanto ele se esforçava pra gente, sabe, sempre estar junto, pra sempre mostrar o quanto ele me amava e o quanto ele estava arrependido. Pra começar, ele me aproximou dos filhos dele. E depois de algum tempo, ele até comprou um apartamento na planta pra gente morar junto.
Eu não podia acreditar. Não podia acreditar no que estava acontecendo na nossa vida. Aquilo era tudo que eu mais queria. Finalmente, depois de tantos anos, nós estávamos juntos de verdade. Do jeitinho que a gente queria. E ainda íamos morar juntos, hein? O meu amor até pensou em reverter a operação dele para tentar me dar um filho. Tudo isso pelo amor que ele sentia por mim. Na época eu fiquei muito emocionada porque eu realmente queria ser mãe. Mas infelizmente, eu já não era tão nova e a descoberta de uma endometriose acabou de vez com o sonho que eu tinha. Foi bem doloroso, sabe? Bem doloroso saber que as chances de eu engravidar eram mínimas. Mas aquilo fortaleceu ainda mais o meu relacionamento com o Vitorino. Ali nós fizemos um juramento. O juramento de vivermos daquele momento em diante, um para o outro, para sempre. Era uma promessa forte e que estávamos dispostos a cumprir porque nós nos amávamos mais que tudo. E foi assim que nós seguimos. O Vitorino logo se aposentou e, como o nosso cantinho ainda não estava pronto, nós viajamos por todos os cantos e curtimos aquela vida de casal merecida. Depois, quando enfim entramos pela primeira vez no nosso apartamento, eu tive aquela sensação de que tudo estava como deveria estar. Aquela sensação de encaixe perfeito. Eu não queria mais nada da vida, nada, porque tudo o que eu amava estava ali. Foram 16 anos juntos. 16 anos. Até chegarmos exatamente onde chegamos, e eu estava pela primeira vez 100% realizada. Aquela alegria toda só foi interrompida pela pandemia que chegou em 2020. Apesar de todos os cuidados, o Vitorino começou a apresentar alguns sintomas e, depois de fazer os testes todos, soubemos que tínhamos pegado tal Covid. Nós dois ficamos completamente isolados em casa. O Vitorino tinha 55 anos naquela época e tinha bastante medo dessa doença. Mas eu fazia de tudo para acalmar o meu amor. O problema é que mesmo com os dias passando, ele não melhorava. Pelo contrário, o Vitorino foi piorando, piorando. Mas ele tinha tanto medo de ir para o hospital que a situação chegou no limite. Nossa, tá doendo cada vez mais. As dores tão horríveis. Eu não consigo nem me mexer direito. Nem banho tô conseguindo tomar. Meu amor, olha, eu tô muito preocupada com você. Nem comendo direito você tá por causa desses remédios. A sua respiração tá cada dia pior. Mas eu não tenho nem apetite, eu não tenho vontade de comer. Eu sei, eu tô vendo. E tá cada vez mais difícil respirar. Eu acho que não vai ter jeito. Eu preciso ir pro médico. Eu preciso ir pro hospital urgente. Pra ele tá falando, é porque era sério. E quando nós chegamos, a situação era realmente grave. O Vitorino precisou ir direto pra UTI. E por estar com a oxigenação com 50%, ele já foi entubado. Eu fiquei tão abalada com isso, que apesar de já estar bem da Covid, eu também tive uma recaída. Eu acabei sendo internada também na UTI. Horrível. Foi horrível. Eu não conseguia me comunicar com ninguém. Eu passei dias na cama e só piorava. Mas eu tinha muita vontade de melhorar. Melhorar para ficar com o Vitorino. Só Deus sabe como os dias foram difíceis para vencer essa doença. Mas eu estava firme no meu propósito. E depois de alguns dias, eu finalmente tive alta. Mas quando eu encontrei o meu irmão, eu senti um clima diferente. Ele que sempre tinha estado do meu lado não conseguia nem olhar nos meus olhos. E foi só no carro que ele me deu a notícia. A notícia que eu nunca esperava ouvir. A notícia que acabou comigo. O meu Vitorino,
O meu grande amor de toda uma vida não tinha conseguido. O meu Vitorino tinha perdido a luta para a Covid. O meu Vitorino tinha partido. O meu mundo simplesmente desmoronou. Naquele momento, tudo acabou para mim, tudo. Eu não podia acreditar naquilo. Eu tinha entrado naquele hospital na melhor fase da minha vida, ao lado dele. E eu estava saindo sem nada. Até hoje eu não me conformo. Sem o meu amor, eu só sobrevivo. Até terapia eu estou fazendo para tentar facilitar. Para tentar aceitar como depois de tudo que a gente viveu para ficar junto, tudo acaba assim. Como? Nós esperamos tanto, nós enfrentamos tantos obstáculos. E quando a gente finalmente estava sendo feliz de verdade, essa doença maldita levou o meu grande amor. Não consigo aceitar. Não consigo. A vida é tão irônica, né? Eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Até mesmo conversar com alguém se tornou muito difícil para mim. Não tem um dia em que eu não pense no meu amor. Não tem, não tem. São lembranças que eu sempre vou guardar no meu coração, que ainda sangra. Sangra tanto com a perda do meu eterno Vitorino.